Olá, tudo bem? Meu nome é Josias, sou o líder administrador do grupo CVV, Caminho, Verdade e a Vida, e você está no nosso podcast Caminho, Verdade e a Vida. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Levíticos, terceiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fogo, lenha, altar e sacrifício. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Agora nós estamos vendo uma ordem dada diretamente por Deus para os sacerdotes, para que eles mantessem a chama do altar acesa, continuamente, sem parar. Nós temos uma chama, e é a chama do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Eu quero trazer algo para você, antes de nós começarmos, definitivamente, o nosso podcast. O fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, ela não se apaga, nunca vai se apagar. Ela se retira da nossa vida. Não tem como a chama do Espírito Santo se apagar. Ela não se apaga, ela é um fogo contínuo. Ela apenas se retira se nós não colocarmos combustível para que ela continue incendiando algo. Fogo, altar, sangue, lenha. De Gênesis e Apocalipse, essas são as coisas que estão mais presentes na Bíblia em questão. Mas o mais importante é o altar. O altar na Bíblia já foi construído, destruído, reconstruído, enfim. Até a consumação de Cristo na cruz, sem o altar não era possível o perdão de pecados. Então, no Antigo Testamento e até mesmo depois, no Novo, antes de Jesus morrer, para se ter perdão dos pecados era necessário fazer as suas ofertas, que era necessário sacrifício, enfim. Mas o mais importante era o altar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o altar. Depois do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos o altar vivo. E sem lenha não há como deixar a chama acesa. Como eu falei antes, o fogo do Espírito não se apaga, mas ele se retira. Então, se não haver lenha, o fogo do Espírito Santo irá sair, irá se retirar. Para manter o fogo aceso é necessário que todos os dias coloque lenha no altar, para que ele fique aceso. Colocar lenha no altar. Por quê? O que é isso? A lenha nada mais é do que um combustível usado para manter o fogo aceso. Com a lenha, você coloca ela num fogão a lenha. Os trens para se locomover é usado o carvão, que é madeira queimada. A lenha, ela sempre mantém algo em atividade. Nos trens, ela mantém o fogo aceso e o fogo faz o trem andar, No fogão a lenha, ela mantém o fogo aceso e através do fogo da lenha você pode fazer suas comidas. Até mesmo em empresas onde é necessário usar temperaturas altas, é necessário ter um combustível para que o fogo se mantenha aceso, para que você possa moldar determinado material que é usado em determinada empresa. Na Bíblia, a palavra lenha é frequentemente usada ao fogo e ao sacrifício. Então, quando se fala na lenha, ela fala: você já pode se ligar em fogo e sacrifício. O que é sacrifício? Perante a questão lenha. A lenha é frequentemente usada como um combustível para queimar oferendas em rituais religiosos. Neste contexto, representa o ato de sacrificar algo valioso em nome da fé e da devoção. A lenha, ela vem da madeira, obviamente. Imagina você ter uma árvore na sua casa e você acha aquela árvore muito linda. Muito linda, uma árvore que dá frutos. Mas vem um tempo de frio e a sua casa não tem energia e é necessário você ter fogo e acabou a sua lenha.
Você precisa pegar agora aquela árvore que você gosta tanto, que acha tão bonita, e cortá-la para se ter lenha. É a mesma coisa na nossa vida. Às vezes nós temos algo que nós gostamos muito, que nós queremos manter isso dentro de nós, mas às vezes é necessário cortar aquilo e colocar no altar como um sacrifício, para que se mantenha aceso a chama. A purificação. O fogo, alimentado pela lenha, é considerado um elemento purificador em muitas culturas. A lenha no altar simboliza, portanto, o processo de purificação dos fiéis, a eliminação das coisas pecaminosas e a busca pela renovação espiritual. Ou seja, através da lenha vem o fogo. O fogo na vida cristã não é nada mais e nada menos do que algo que purifica, do que limpa. O ouro, para ser ouro, ele precisa passar pelo processo de passar no fogo, enfim, e tantos outros materiais caros e importantes. E a vida do cristão é assim, precisa passar no fogo para que todos os dias seja tirado o pecado, seja tirado as coisas deste mundo e a renovação espiritual. O amor do cristão pode ser considerado um fogo também. E este fogo, com a lenha, se mantém aceso e ajuda a aquecer outras pessoas. E a transformação. O fogo que consome a lenha no altar também representa a transformação. Assim como a lenha é transformada em cinza, os fiéis passam por um processo de mudança espiritual ao participarem de rituais com lenhas no altar. Imagina só, você é o sacrifício, o altar é o seu coração. A lenha é o combustível que você coloca todos os dias, através da leitura da palavra de Deus ou da oração. E através desse processo que é necessário passar por todas essas etapas, você é transformado. A sua vida muda. Sua visão muda. As coisas deste mundo não te consomem mais, não te prendem mais. Você tem colocado lenha no altar? Nós passamos por dias onde Satanás tenta de todas as formas desanimar os cristãos, apagar a chama do coração do cristão, a chama chamada amor, a chama do Evangelho. Mas se nós colocarmos todos os dias lenha no altar, não tem como isso se apagar. Eu acordo todos os dias mais cedo, pelo menos 1h10 mais cedo do que é necessário para eu poder colocar lenha no altar. Durante essa 1h10, eu leio a palavra, eu oro, eu ouço outros podcasts falando de Cristo, ouço orações, ouço meditações e me mantenho nisso o meu dia todo para que a lenha esteja no altar, para que a chama se permaneça acesa continuamente. Ei, jovem, a sua chama não pode se apagar, ela precisa ficar acesa. Lembra das 10 virgens? A chama se apagou. Por quê? Por conta da falta do azeite. Ei, a sua chama precisa queimar. A sua chama precisa permanecer acesa. Coloque lenha no altar. Vamos orar? Feche seus olhos e entre neste momento de intimidade com o Pai. Deus, Senhor dos céus e da terra, a nossa aliança é contigo e não com o homem, e nós estamos aqui agora pedindo, nos ajuda a manter acesa a chama do amor pelo teu Evangelho. Nos ajuda a colocar lenha no altar para que nós possamos estar continuamente na tua presença com o nosso coração voltado para fazer as coisas que tu mandas, que tu nos obriga através do teu Evangelho, que é pregar o Evangelho, que é amar uns aos outros. Pai, nos ajuda a colocar lenha no altar, dia após dia. Este foi o 3º episódio do nosso podcast. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.